Olá, colegas. O contrato de doação é um contrato bastante antigo, um contrato histórico, que tem muitas questões interessantes para ajudar as pessoas. Eu selecionei nesse vídeo algumas decisões do STJ sobre temas importantes relativos à doação. Sabemos que as pessoas se valem do contrato de doação com múltiplas finalidades. Algumas pessoas optam por fazer o bem, doando valores para instituições de caridade, para organizações não governamentais, por exemplo. Outras pessoas premiam o mérito de outras, remuneram serviços executados por profissionais indiretamente através do contrato de doação, de sorte que a finalidade do uso do contrato de doação varia bastante para atender aos interesses das pessoas. No Código Civil Brasileiro, o contrato de doação ele começa regulado no artigo 538. E para repercutir o animus donandi, essa expressão latina, que engloba o sentimento de oferecer a outrem um bem, o animus donandi, o nosso direito se vale da expressão liberalidade, no artigo 538. Não à toa a mesma expressão que nós encontramos no Código Espanhol. Então, por liberalidade, uma pessoa decide transferir bens para outrem, uma pessoa física ou jurídica. Uma das peculiaridades da doação no direito brasileiro é que o contrato é solene, isto é, ele deve ser feito por escritura pública ou por instrumento particular, como regra geral. De sorte que, verbalmente, eu não deveria doar bens, vírgula, salvo ser de pequeno valor. Não recomendo a ninguém se valer de doação verbal, porque a doação verbal ela está condicionada a um bem de pequeno valor. E é uma matéria muito subjetiva, muito delicada, saber se naquele contexto um determinado bem doado, como um carro, como uma quantidade de dinheiro, pode ser tida como de pequeno valor. Para tanto, é comum comparar o hábito do doador, por exemplo, eventuais doações passadas, bem como o seu patrimônio. Porque uma doação de R$5.000 pode ser tida para um determinado contexto familiar como de pequeno valor e pode ser tida para outro contexto familiar como de altíssimo valor, os R$5.000. De sorte que o ideal seria realizar a doação por escrito, conforme a lei brasileira. Uma cláusula interessante, que é excepcional no direito brasileiro, é a chamada cláusula de reversão. Cláusula de reversão é aquela que, de forma expressa, determina que na eventualidade do donatário falecer antes do doador, o bem doado retorne ao patrimônio do doador. Não é a regra, e por ser a exceção, ela precisa constar de forma expressa. Exemplo didático: dou uma casa na praia para um dos meus filhos e estipulo que, na hipótese de eu sobreviver, ou seja, de que a morte dele venha antes da minha, o que eu não espero que aconteça, o bem retorna ao meu patrimônio. Essa seria a cláusula de reversão que precisa estar expressa. Tal como em outros sistemas da civil law, no direito brasileiro há limites para se valer do contrato de doação. Dois dos principais limites encontram-se positivados no Código Civil. É vedada a chamada doação universal, aquela que seria em relação a todos os bens do doador, chamada doação universal. Também não é vista com bons olhos a chamada doação inoficiosa. É fundamental, no caso da doação universal, que o doador conserve bens e renda suficiente para a sua subsistência. O doador não pode se despir de todos os bens, não conservando condições para a sua própria manutenção. Já na doação inoficiosa, temos uma regra no direito brasileiro de que as pessoas apenas podem dispor de 50% do seu patrimônio caso elas possuam os chamados herdeiros necessários. As pessoas devem proteger a legítima, resguardar a legítima. Quando tem descendentes, quando tem marido, esposa e, segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência também, companheiro e companheira na união estável. Seriam os herdeiros necessários. De sorte que a pessoa apenas teria condições de doar e de testar 50%, que é a chamada parte disponível. Então, quando ocorre uma doação em
patamar superior a 50% da parte disponível, o próprio Código Civil determina que o que excede seja devolvido, o que excede não seja considerado pelo direito, seja restituído ao doador. Uma outra cláusula interessante do contrato de doação que pode ser aposta é a questão do encargo. Isto é, exemplo didático, eu posso doar R$1 milhão para um colégio, desde que o colégio assuma o compromisso de oferecer 30 matrículas durante 20 anos para a comunidade carente. Exemplo didático. É direito do doador, em comum acordo com o donatário, estabelecer encargos que devam ser desempenhados em um determinado prazo. Nesse acórdão do STJ, que os senhores observam na tela, o STJ reputou que, ultrapassado um período razoável, sem o cumprimento do encargo por parte do donatário, deve o doador se valer de notificação judicial ou extra para instar o cumprimento desse encargo sob pena de desfazimento da doação, chamada revogação por incumprimento do encargo. E por fim, nesse breve vídeo, já que são tantas as questões interessantes da doação, também quero chamar a atenção para a situação do adiantamento da legítima. Isto é, sempre que uma mãe, um pai, doa bens para filhos, ou quando o marido doa bens para esposa doa bens para marido, prevê o direito civil que os bens doados seriam uma espécie de antecipação da herança, de sorte que, quando aberto o inventário no futuro, os bens doados em vida deveriam ser considerados para equalizar os quinhões, como regra geral. Essa é a chamada antecipação de herança. Mas, como regra geral, ela também tem uma exceção. Pode o doador, nos limites sempre dos valores que ele tem disponíveis, ele pode estipular uma cláusula pela qual aquele bem doado saia da sua parte disponível, dispensando o donatário, que é seu herdeiro no exemplo, de trazer o bem para a colação no futuro, desde que a vontade esteja expressa em cláusula contratual. Pois bem, são muitas questões interessantes da doação e nesse breve vídeo eu apenas quis lembrar junto com vocês algumas pronúncias do STJ interessantes a respeito desse contrato tão importante na vida em sociedade. Grande abraço a todos.